Olá, tudo bem? Nesta edição do Brasil em uma semana, eu vou trazer as medidas adotadas pelo governo federal para enfrentamento do novo coronavírus. Entre elas, a lei que vai conceder um benefício de R$ 600 a trabalhadores informais, uma lei que finalmente foi sancionada pelo presidente. Vamos falar também de mercado financeiro. A semana não foi fácil aqui no Brasil, viu? E também da falta de alinhamento entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que ganhou um novo capítulo nessa semana. Vamos lá? Abrimos o resumo com os dados do novo coronavírus aqui no Brasil. Foram registrados até o comecinho dessa semana mais de 4.500 casos confirmados da doença, 159 pessoas morreram. Em coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou que os estados com cenários mais preocupantes em relação à doença são São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal. E com o isolamento marcado para acabar, ou pelo menos se tornar parcial, nessa semana, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, voltou atrás e decidiu prorrogar esse isolamento lá no estado até o dia 30 de abril. A exceção fica para Rondônia e também Mato Grosso, que vão manter ainda aquela flexibilização no comércio, também com exceção de Cuiabá, que é a capital de Mato Grosso. Em meio à crise sanitária, membros da oposição, entre eles Fernando Haddad e Ciro Gomes, assinaram um documento público em que pedem a renúncia do presidente Jair Bolsonaro. Nesse documento, eles dizem, inclusive, que mais do que um problema político, Bolsonaro se tornou um problema de saúde pública. Agora a gente vai falar do mercado financeiro. Como que começou esse mercado no começo da semana? Bom, ao fim das operações do dia, a moeda americana estava cotada a R$ 5,19, o que representava uma alta aí de 1,48%. Agora, em relação ao Ibovespa, que é o índice que mede aí o desempenho da Bolsa de Valores, o principal índice de desempenho da Bolsa de Valores, a semana começou operando em alta de 1,65%. Em coletiva de imprensa na terça-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que 125, ou pelo menos cerca de 125 milhões de brasileiros vão receber ligações de uma central robótica que vai levantar informações sobre casos suspeitos de Covid-19 no país e também mapear a velocidade de contaminação no meio da população. Ele voltou ainda, o ministro, a defender a importância do isolamento social para controlar o avanço do novo coronavírus. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também anunciou algumas medidas aí para enfrentar a doença nessa área de Justiça e Segurança Pública. Ele disse que as visitas nos presídios foram suspensas para proteger os próprios detentos. Ele anunciou também a prorrogação do fechamento das fronteiras brasileiras e disse ainda que a Força Nacional de Segurança vai poder atuar nas ações de controle, de combate da doença quando solicitada. E à noite, em pronunciamento em cadeia nacional, o presidente Jair Bolsonaro anunciou, voltou a defender essas medidas que foram faladas ao longo do dia, reforçou também da importância de outras medidas, só que ele não usou aquele tom crítico à imprensa, crítico também às políticas de isolamento social que ele vinha mostrando aí nos últimos discursos e inclusive no último pronunciamento. Olha só. Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos, principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças pré-existentes. Por outro, temos que combater o desemprego, que cresce rapidamente, em especial entre os mais pobres. Pois é, ainda assim houve panelaço durante o pronunciamento do presidente em várias regiões do país. E mais um capítulo envolvendo aquele decreto presidencial que incluía as atividades religiosas e as lotéricas como serviços essenciais. Um decreto que, inclusive, foi derrubado pela Justiça Federal no Rio de Janeiro no fim da semana passada. Só que essa semana, uma decisão em segunda instância revalidou esse decreto. Ou seja, pelo menos por enquanto, lotéricas, missas e cultos religiosos poderão continuar acontecendo. E essa terça-feira, gente, marcou
É o fim do primeiro trimestre de 2020 e com o pior desempenho da história para a Bolsa de Valores brasileira. Um cenário aí que foi agravado, claro, pelo avanço da pandemia do novo coronavírus. A queda nesses 3 meses da Bolsa foi de 29,9%. E só em março o dólar acumulou uma alta de 15,92%. Ao longo do dia, a moeda americana chegou a custar R$ 5,21. O Banco Central teve que entrar em cena para frear o câmbio e no término do dia, das operações, a moeda americana estava valendo R$ 5,194. E 31 de março também marcou o aniversário de 56 anos do golpe militar de 1964. Na quarta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a distribuição de 500 mil testes rápidos para detectar o novo coronavírus. Serão testados, a princípio, pelo menos, profissionais da área da saúde e também agentes de segurança pública. Esses kits foram doados pela empresa Vale, que se comprometeu a doar mais 4,5 milhões de exames. E além desses 5 milhões de testes, o Ministério da Saúde anunciou também a realização de testes em massa junto à população. 100 mil pessoas serão testadas, pessoas que serão sorteadas, só que nesse caso os testes vão ser comprados, vão ser adquiridos com recursos do Fundo Nacional de Saúde. E teve mais medida do Ministério da Saúde, que foi o anúncio de bolsas para estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia que estejam dispostos a trabalhar no enfrentamento da Covid-19 no SUS. O edital, para quem quiser participar, já está disponível no site saude.gov.br e as bolsas poderão chegar a um salário mínimo. E o prazo final da declaração do imposto de renda, que estava marcado para terminar agora no final desse mês de abril, foi adiado para o dia 30 de junho. Na área econômica, 2 importantes políticas de enfrentamento à Covid-19 entraram em vigor. Uma delas, gente, foi aquele benefício de R$ 600 a trabalhadores informais. A lei finalmente foi sancionada pelo presidente com alguns vetos, entre eles a ampliação do BPC, que é o benefício de prestação continuada. E diante de muitas reações em relação à data prevista para a liberação desses recursos para os trabalhadores, que seria a partir do dia 16 de abril, o presidente disse que não, que esse auxílio vai começar a ser pago a partir da semana que vem. Só que, antes disso, segundo o Ministério da Cidadania, a Câmara vai ter que aprovar uma proposta do Senado que detalha as categorias que são alvo desse benefício. E, inclusive, também aquela medida provisória que aprova aí, que permite um crédito extraordinário de 98,2 bilhões de reais, justamente para pagar esses benefícios, também foi anunciada na quinta-feira. Outra política na área econômica muito esperada foi a publicação da medida provisória que trata da redução da jornada e de salários dos trabalhadores por um prazo máximo aí de 3 meses. Como é que isso vai funcionar? Aqueles que tiverem cortes nos salários e na jornada vão receber uma contrapartida do governo que vai ser um percentual do seguro-desemprego equivalente ao percentual do corte que foi feito no salário pelo trabalhador. E nessa mesma medida provisória foram publicadas as regras daquela suspensão de contratos de trabalho por no máximo 2 meses. Nesse período, quem tiver o contrato suspenso vai receber o seguro-desemprego. A estimativa do governo é de gastar mais de 50 bilhões de reais com esse programa e evitar pelo menos 8,5 milhões de demissões. Profissionais de pelo menos 14 categorias da área da saúde foram chamados para ajudar nas ações de combate ao novo coronavírus. Os interessados vão ter que preencher um cadastro online junto ao Ministério da Saúde e vão receber um link para fazer uma capacitação à distância em caráter emergencial. E só reforçando que esse cadastro não é obrigatório, é voluntário, tá bom? E 2 alertas foram divulgados, foram anunciados nessa quinta-feira. Um deles diz respeito aos equipamentos de proteção individual, os EPIs para profissionais da área da saúde. Segundo o Ministério da Saúde, tudo que tinha de estoque de máscaras cirúrgicas já foi dividido entre estados e municípios, ou seja, não tem mais esses produtos em estoque no Ministério.
E uma outra questão que piora esse problema é que está sendo difícil para o país novas aquisições desse item junto à China, que é o principal fornecedor mundial. O outro alerta está relacionado a um relato da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e da Comunidade, que diz que os casos notificados suspeitos de coronavírus estão muito abaixo da realidade. Esse relato foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a entidade médica, testes insuficientes e a falta de uma portaria específica no Ministério da Saúde têm levado a essa subnotificação. E no fim da noite, numa entrevista exclusiva à Rádio Jovem Pan, o presidente confirmou o que muitos já haviam percebido: a falta de alinhamento entre ele e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, principalmente em relação às políticas de isolamento social. O presidente disse, abre aspas, que está faltando humildade a Mandetta. Bolsonaro não falou em demissão, mas disse que o ministro teria extrapolado. Inclusive, nessa entrevista, o presidente defendeu a reabertura gradual do comércio a partir da próxima segunda-feira. E ele defendeu também, nessa mesma entrevista à rádio, que vai fazer uma convocação, um chamamento para um jejum religioso, que, segundo ele, abre aspas, vai ser em nome de que o Brasil fique livre desse mal, do coronavírus, o mais rápido possível. Essa fala do presidente, gente, claro, gerou muitas reações, principalmente nas redes sociais. A sexta-feira registrou 344 mortes e 8.261 casos confirmados pelo novo coronavírus. A colunista Mônica Bergamo publicou na edição de hoje da Folha de São Paulo que um grupo de cientistas e médicos brasileiros começará a testar cloroquina em 210 pacientes com o novo coronavírus, mas sem sintomas graves. Prevista para ser votada em 2 turnos ainda nesta sexta-feira, a PEC do orçamento de guerra ou orçamento paralelo. No que consiste essa proposta de emenda à Constituição? Ela vai permitir gastos emergenciais do governo para enfrentamento da crise sanitária. Gastos que, em situações normais, não seriam viáveis devido a uma série de restrições impostas aí ao orçamento geral da União. Os deputados estão discutindo essa PEC nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para você. Mercado financeiro nessa sexta-feira, a cotação do dólar ultrapassou R$ 5,30 no fim da manhã dessa sexta-feira. O Ibovespa registrava queda de 3,96%. No começo da manhã, a bolsa acumulava 72.209 pontos e mais próximo do meio-dia, 69.395 pontos. Bom, gente, esse foi o resumo da semana. Espero que você tenha gostado. Comente, curta, compartilhe e a gente volta a se encontrar a qualquer hora por aí, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima!